coronel poderoso, duas filhas rebeldes, um escravo escolhido para executar o castigo mais cruel. Mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo para sempre. Fique até o final, porque o que você vai descobrir vai te deixar sem palavras. Brasil, 1846. A fazenda Santa Cruz ergueu-se como um império particular nas terras de Minas Gerais. Cana, Oro. Coronel Álvaro de Sá comandava tudo com punho de ferro, olhar duro, voz que cortava o ar como chicote. Sua palavra era lei. Seus trabalhadores escravizados tremiam ao ouvir seu nome. Suas filhas, Ana Clara e Maria Luísa, cresceram sob aquela sombra pesada, entre tapetes persas e correntes enferrujadas, entre vestidos de seda e gritos vindos da senzala. Mas algo naquelas duas meninas nunca se curvou completamente. Ana Clara, a mais velha, tinha olhos negros que pareciam enxergar além das paredes da casa grande. Maria Luísa, apenas 2 anos mais nova, possuía uma bondade que o coronel considerava perigosa, fraqueza inaceitável. Elas sabiam ler, sabiam escrever e, pior, sabiam pensar. Numa noite de dezembro, enquanto a chuva tamboreava no telhado colonial e as lamparinas tremiam nas paredes caiadas, o coronel descobriu o imperdoável. Suas filhas haviam feito o proibido. Haviam ensinado um dos escravizados a ler. O nome dele era Tomás. 32 anos. Corpo marcado pelo trabalho nos canaviais, mãos calejadas, costas com cicatrizes que contavam histórias de dor. Mas seus olhos guardavam algo que o coronel jamais conseguira quebrar: dignidade. Tomás fora capturado ainda jovem, arrancado de sua terra, de sua língua, de sua história, aprendera português ouvindo, observando, sobrevivendo. E quando Ana Clara e Maria Luísa começaram a lhe ensinar as letras em segredo, na pequena capela abandonada nos fundos da propriedade, algo dentro dele renasceu. Esperança, conhecimento, futuro. Mas alguém viu, alguém cantou. E numa quinta-feira à noite, com trovões rasgando o céu escuro de Minas, o coronel Álvaro de Sá convocou toda a casa, feitor, mucamas, capitães do mato e suas 2 filhas, pálidas como a cera das velas que iluminavam o grande salão. O silêncio era denso, sufocante. Você podia ouvir a respiração apressada de Maria Luísa. Podia sentir o medo escorrendo pelas paredes. O coronel falou devagar, cada palavra pesando como pedra. Suas filhas haviam desonrado a família, haviam desafiado a ordem natural das coisas. Haviam cometido traição, e traição exigia punição exemplar. Ana Clara tentou argumentar, a voz firme mesmo tremendo por dentro, dizendo que ensinar alguém a ler não era crime, era humanidade. O coronel ergueu a mão e o silêncio voltou, mais pesado ainda. Ele tinha uma decisão, um castigo que faria suas filhas entenderem o lugar delas, o mundo em que viviam, o preço da rebeldia Mandubusker. Tomás, o escravo, foi trazido algemado, os pés descalços deixando marcas de terra molhada no assoalho encerado. Ele não baixou os olhos quando entrou. Olhou para Ana Clara, olhou para Maria Luísa, e algo passou entre eles, invisível mas real. Gratidão, medo, coragem. O coronel então pronunciou a sentença que faria o sangue de todos gelar. Suas filhas seriam entregues a Tomás por 3 dias e 3 noites. Ele faria com elas o que quisesse. Esse seria o castigo, a humilhação. Ali que eu vou. Consegue imaginar? Deixe nos comentários a palavra choque se isso te impactou até aqui. A sala explodiu em sussurros abafados. As mucamas cobriram a boca. O feitor arregalou os olhos. Ana Clara ficou lívida. Maria Luísa desabou numa cadeira incapaz do Rasper. Mas o coronel não voltou atrás. Mandou trancar Tomás e suas filhas num dos quartos da ala abandonada da casa grande, longe o suficiente para que ninguém ouvisse, perto o suficiente para que todos soubessem. 3 dias, 3 noites, sem interferência, sem resgate. A porta foi trancada por fora. A chave ficou com o coronel, e a chuva continuou, caindo, implacável, como se o céu também chorasse por aquela crueldade. Dentro do quarto, o silêncio era ensurdecedor. Uma cama de madeira escura, um crucifixo na parede, uma janela com grades de ferro, por onde entrava o vento frio da noite. Uma lamparina solitária bruxuleava no canto. Ana Clara estava de pé, encostada na parede, os braços cruzados, o queixo erguido mesmo com lágrimas silenciosas descendo seu rosto. Maria Luísa sentada no chão, abraçando os joelhos,
tremendo. E Tomás, parado perto da porta, as correntes ainda nos pulsos, olhando para as duas mulheres que haviam lhe dado algo que o sistema escravista tentara arrancar dele, sua humanidade de volta. Ele falou primeiro. A voz rouca, baixa, mas firme. Pediu desculpas. Disse que jamais imaginara que o ato de aprender a ler pudesse trazer tal horror sobre elas. Ana Clara levantou a cabeça bruscamente e disse: não era culpa dele. A culpa era do pai delas, do sistema, da crueldade que homens, como o coronel, perpetuavam sem remorso. Maria Luísa, ainda no chão, sussurrou que tinha medo. Medo do que viria. Medo do que Tomás poderia fazer. Medo de não sobreviver àqueles 3 dias. Tomás então fez algo inesperado. Sentou-se no chão também, de costas para a porta, deixando o máximo de distância possível entre ele e as irmãs. E começou a falar. Contou sua história. Falou de sua terra natal, de sua mãe que cantava ao amanhecer, de seu pai que sabia os nomes de todas as estrelas. Falou da travessia no porão do navio negreiro, da fome, da sede, dos corpos que não chegaram vivos. Falou dos anos nos canaviais, dos açoites, das noites em que rezava para não acordar no dia seguinte. E falou do dia em que Ana Clara lhe mostrou a primeira letra. Autor de ágape, de amor, de África, de alforria. As horas passaram. A chuva diminuiu. A lamparina queimou mais baixo. E algo extraordinário aconteceu naquele quarto trancado. Em vez de violência, houve conversa. Em vez de medo, houve escuta. Ana Clara começou a falar também sobre como odiava a vida que o pai lhes impusera, sobre como queria fugir, mas não sabia para onde, sobre como se sentia aprisionada mesmo vivendo na casa grande. Maria Luísa falou de sua fé, de como acreditava que Deus não criara uns para serem donos e outros para serem propriedade, de como seus pecados não eram ensinar um homem a ler, mas participar calada de um sistema de horror. Tomás ouviu tudo, e quando o silêncio voltou, já passava da manoite do primeiro dia, ele fez uma proposta que mudaria tudo. Disse que não tocaria nelas, jamais, que usariam aqueles 3 dias não para cumprir o castigo cruel do coronel, mas para planejar algo maior, algo impossível, algo necessário, a fuga de todos eles. Ana Clara ficou em pé num salto, os olhos arregalados. Era loucura, disse. Eles nunca conseguiriam. O coronel tinha capitães do mato, tinha jagunços, tinha contatos em todas as vilas. Maria Luísa balançou a cabeça, dizendo que prefeririam morrer tentando ser livres do que viver presas naquela existência. E Tomás, pela primeira vez em anos, sorriu. Não um sorriso de alegria, mas de determinação, de propósito. Ele tinha um plano. Conhecia as rotas, conhecia pessoas, conhecia o quilombo escondido na serra, a 3 dias de viagem a pé. Se conseguissem sair daquela fazenda, se conseguissem chegar às montanhas antes do amanhecer do quarto dia, talvez, apenas talvez, pudessem ter uma chance. O segundo dia amanheceu cinzento. Lá fora, a vida na fazenda seguia seu ritmo brutal. O coronel bebia seu café sozinho, satisfeito com a lição que julgava estar ensinando. Os trabalhadores escravizados murmuravam entre si, assustados com o que estaria acontecendo naquele quarto trancado. Mas dentro, Ana Clara desenhava mapas na poeira do chão. Maria Luísa rasgava tiras de seu vestido para fazer cordas improvisadas. E Tomás usava um prego enferrujado que encontrara entre as tábuas soltas do assoalho para trabalhar na fechadura da janela gradeada. Eles falaram pouco naquele dia, concentrados cada um em sua tarefa. Mas havia algo novo no ar. Cumplicidade. Um objetivo comum. A noite do segundo dia trouxe mais planejamento. Tomás explicou que precisariam de mantimentos, de água, de uma arma se possível. Ana Clara disse que sabia onde o pai guardava as chaves da despensa e de seu gabinete, onde havia uma pistola antiga. Maria Luísa lembrou que terça-feira era o dia em que o feitor ia à vila buscar suprimentos, deixando a vigilância mais frouxa. Mas faltava o mais difícil. Como sair daquele quarto? A porta era grossa, trancada por fora com ferrolho pesado. A janela tinha grades de ferro fundido. Tomás trabalhou a noite inteira, usando o prego, depois uma lasca de madeira endurecida no fogo da lamparina, afrouxando parafuso por parafuso de uma das grades inferiores. Suas mãos sangravam. Ana Clara rasgou mais tecido de sua anágua para fazer bandagens. Maria Luísa rezava baixinho, as palavras um murmúrio constante que parecia dar força a todos,
No terceiro dia, pela manhã, uma das grades cedeu o espaço. Era apertado, mas suficiente para uma pessoa passar de cada vez. O plano estava tomando forma. Esperariam a noite, a madrugada do quarto dia, quando o coronel mandasse destrancar a porta para ver o resultado de seu castigo cruel. Mas quando ele abrisse o quarto, encontraria apenas vazio. E eles já estariam longe. Muito longe. A última noite chegou. Tensão no ar, espessa como a umidade que precedia a tempestade. Eles ensaiaram cada passo. Primeiro Maria Luísa, mais magra, passaria pela janela. Depois Ana Clara. Por último Tomás, que teria que se espremer, mas conseguiria. Pulariam do primeiro andar para os arbustos abaixo. Atravessariam o quintal pelas sombras. Entrariam na coisa grande pela porta da cozinha, que nunca trancava direito, buscariam mantimentos e a pistola, e seguiriam para a mata, antes que o sol nascesse. Mas então algo aconteceu. Algo que nenhum deles previu. Perto das 3 da manhã, passos no corredor, a chave girando na fechadura, a porta se abrindo devagar, rangendo nas dobradiças enferrujadas. E ali estava ele, o coronel Álvaro de Sá, com uma lamparina na mão, o rosto meio escondido nas sombras, vindo verificar pessoalmente seu castigo, vindo saborear a humilhação de suas filhas um dia antes do previsto. Ele entrou, olhou ao redor, viu Ana Clara e Maria Luísa sentadas lado a lado na cama, vestidas, intactas, os olhos erguidos para ele sem medo, apenas desafio. Viu Tomás de pé num canto, as mãos sangrando, a postura ereta, viu a grade solta na janela e compreendeu. Seu rosto mudou. Surpresa, raiva, uma fúria que fez a temperatura do quarto despencar. Ele deu um passo à frente, a voz um rosnado baixo, perguntando o que pensavam que estavam fazendo, se achavam que poderiam desafiá-lo, se achavam que havia qualquer lugar no mundo onde pudessem se esconder dele. Ana Clara se levantou e disse as palavras que reverberaram naquele quarto como um trovão. Disse que não eram mais filhas dele, que não pertenciam a ele, que prefeririam morrer livres a viver um dia mais sob seu teto de crueldade e vergonha. O coronel avançou, a mão erguida para golpeá-la, mas Tomás se moveu. Colocou-se entre o coronel e as irmãs. Não disse nada, apenas ficou ali, imenso, as correntes dos pulsos tilintando baixo, o corpo uma barreira humana entre o tirano e suas vítimas. Por um momento, o tempo congelou. Você podia ouvir o tic-tac do relógio na sala ao lado. Podia sentir os batimentos cardíacos acelerados. O coronel olhou nos olhos de Tomás e viu algo que jamais vira antes. Um homem que não tinha mais medo, um homem que escolhera seu lado. O coronel recuou um passo, depois outro. E então gritou. Gritou por seus capangas, por seu feitor, por seus jagunços. A casa grande acordou num sobressalto. Luzes se acenderam. Passos pesados ecoaram pelos corredores. Mas Tomás, Ana Clara e Maria Luísa já estavam em movimento. Maria Luísa pulou pela janela primeiro, caindo nos arbustos com um baque surdo. Ana Clara seguiu. Tomás se virou uma última vez para o coronel, aquele homem que possuíra seu corpo, mas nunca sua alma, e disse apenas uma palavra, antes de pular também. Obrigado. Obrigado por ter me dado essas duas mulheres corajosas como professoras. Obrigado por ter me mostrado que há uma liberdade que nenhuma corrente pode prender. A liberdade da mente, da escolha, da dignidade. E ele pulou. Os três correram pela escuridão, os gritos atrás deles se multiplicando, lamparinas acesas se espalhando pela fazenda, como vagalumes furiosos. Eles atravessaram o quintal, pularam a cerca dos fundos, mergulharam na mata fechada. Galhos arranhavam seus rostos, espinhos rasgavam suas roupas, mas eles não pararam. Correram até seus pulmões arderem, até suas pernas fraquejarem, até a casa grande ser apenas um ponto de luz distante atrás das árvores. Quando o sol nasceu, eles estavam subindo a primeira encosta da serra, exaustos, famintos, feridos, mas livres. Atrás deles, o coronel organizava grupos de busca, prometia recompensas, ameaçava punições terríveis. Mas a mata era densa, a Sierra era vasta, e os três fugitivos tinham algo que seus perseguidores não tinham: motivo, esperança, uns aos outros. Levou 5 dias até chegarem ao quilombo. 5 dias bebendo água de riacho, comendo frutos silvestres, dormindo em cavernas úmidas, se revezando na vigília. Tomás guiava. Ana Clara cuidava dos ferimentos. Maria Luísa mantinha o ânimo com histórias e orações. Quando
Atravessaram a última floresta e viram as casas de pau, a pique do quilombo aninhadas no vale escondido. Os três desabaram de joelhos. Pessoas vieram correndo, rostos negros, mestiços, olhos que conheciam a jornada que haviam feito, braços que os ergueram, vozes que disseram bem-vindos. Estão em casa. Mas a história não termina aí. Nos meses que se seguiram, algo extraordinário. Ana Clara e Maria Luísa, que cresceram na Coisa Grande, aprenderam a plantar, a colher, a cozinhar, a viver com as mãos. Tomás tornou-se professor, ensinando outros a ler e escrever, multiplicando o conhecimento que as irmãs haviam lhe dado. E juntos, os três começaram a documentar cartas, relatos, testemunhos de horror e resistência, papéis que seriam contrabandeados para fora do quilombo, que chegariam a jornais nas cidades, que começariam a virar a opinião pública contra o sistema escravista. O coronel Álvaro de Sá nunca os encontrou. Morreu anos depois, amargo e sozinho. Sua fazenda em declínio, seu nome associado não à riqueza, mas à tirania. Suas filhas fugitivas tornaram-se lenda. A professora Branca e sua irmã, que escolheram a liberdade sobre o privilégio. O escravo letrado que escolheu proteger em vez de punir. A história que ninguém esperava, décadas mais tarde, quando a Lei Áurea finalmente foi assinada. Um dos documentos mais citados pelos abolicionistas era um relato escrito à mão, manchado e remendado, mas preservado com cuidado. O relato de 3 pessoas que passaram 3 dias trancadas num quarto. 3 dias que um tirano planejou como castigo, mas que se tornaram a semente de uma revolução pessoal. O relato que começava com as palavras: "Meu nome é Tomás, e esta é a história de como 3 prisioneiros encontraram a verdadeira liberdade, não fugindo do medo, mas escolhendo a dignidade, mesmo quando tudo conspirava contra nós." O que o coronel não entendeu, o que tiranos nunca entendem, é que você pode acorrentar corpos, mas não consegue acorrentar almas. Você pode trancar portas, mas não consegue trancar mentes. Você pode impor castigos, mas não consegue destruir a capacidade humana de escolher o bem, mesmo diante do mal. Tomás tinha uma escolha naquele quarto. Poderia ter se tornado monstro, replicando a violência que sofrera. Poderia ter descontado em Ana Clara e Maria Luísa toda a dor acumulada de anos. Poderia ter se tornado aquilo que o coronel esperava que ele fosse. Mas ele escolheu diferente. Escolheu ver 2 mulheres, não como objetos de castigo, mas como aliadas. Escolheu usar aqueles 3 dias, não para perpetuar o ciclo de abuso, mas para quebrá-lo. Escolheu a liberdade não apenas como destino geográfico, mas como princípio moral. E essa escolha, feita numa noite chuvosa, numa fazenda em Minas Gerais, em 1846, ecoou muito além daquelas paredes. Esta história foi baseada em relatos reais de resistência durante o período escravista brasileiro, em documentos de quilombos, em cartas abolicionistas preservadas em arquivos históricos. Os nomes foram mudados, os detalhes são romanceados, mas a essência é verdadeira. Houve Tomás reais, houve Anas Claras e Marias Luísas reais, houve pessoas que diante do abismo da desumanização, escolheram permanecer humanas. Dignidade quando a crueldade parecia inevitável. Escolheram uns aos outros quando o sistema dizia que eram inimigos. E essa, talvez, seja a lição mais poderosa. Que a verdadeira liberdade começa não quando as correntes externas são quebradas, mas quando as internas são... Quando nos recusamos a aceitar o papel que a opressão nos atribui. Quando escolhemos enxergar a humanidade onde a sociedade insiste em ver apenas categorias. Quando transformamos espaços de castigo em espaços de libertação. O quarto, trancado, que deveria ter sido cena de horror, tornou-se útero de revolução. A punição que deveria ter quebrado espíritos, forjou uma aliança que mudaria vidas. Então, se você chegou até aqui, se essa história te impactou, se você entendeu que os verdadeiros heróis não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que, mesmo caídos, escolhem estender a mão em vez de empunhar o chicote, eu preciso que você faça algo. Preciso que essa história não morra aqui, que você a compartilhe, que você deixe seu comentário contando o que sentiu, que você se inscreva neste canal, porque há centenas de histórias, assim, histórias de resistência, de dignidade, de pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias em tempos impossíveis. E eu quero deixar você com uma pergunta. A mesma pergunta que Tomás, Ana Clara e Maria Luísa
devem ter se feito naquele quarto escuro enquanto a chuva caía lá fora. Se você estivesse naquela situação, se você tivesse todo o poder ou toda a impotência, se você fosse forçado a escolher entre replicar a violência ou arriscar tudo pela dignidade, o que você escolheria? Deixe sua resposta nos comentários. Quero saber o que você pensa. Quero saber se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo ao pesquisá-la e contá-la. Porque no fim, estas não são apenas histórias do passado. São espelhos do presente. São lembretes de que em cada momento, em cada interação, em cada escolha, estamos decidindo que tipo de pessoa queremos ser. Se seremos coronéis ou Tomás. Se escolheremos o poder que destrói ou o poder que liberta. E essa escolha, meus amigos, essa escolha está sempre, sempre nas nossas mãos. Se você gostou deste conteúdo, se quer mais histórias que desafiam, que emocionam, que fazem você repensar o mundo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvi-la. E me conta nos comentários, qual foi o momento que mais te impactou? Foi quando Tomás se recusou a cumprir o castigo? Foi quando as irmãs escolheram fugir? Foi quando eles finalmente chegaram ao quilombo? Escreve aqui embaixo. Quero muito ler sua opinião. Um forte abraço e até a próxima história.